Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma aula de astronomia e hoje nós vamos ver um tema muito importante que são as leis de Kepler, né? As leis de Kepler, elas mostram como, né, nos relacionamos com o nosso ambiente mais próximo, que é o sistema solar, né? Então, essas ideias não apareceram de uma hora para outra, elas foram desenvolvidas ao longo de muitos e muitos séculos, né? Na antiguidade, por exemplo, todos faziam ideias do universo completamente diferentes, até alguns achavam que a Terra era plana, como alguns hoje em dia estão achando. Por quê? Porque isso foi fruto de misticismo, lendas do passado, para coisas que na época até se justificava na época. Por quê? Porque não se tinha um conhecimento científico adequado, nem instrumentos adequados para provar uma ideia ou outra, né? Então, os antigos faziam ideias totalmente diversas dos fenômenos astronômicos, mas eles começaram a juntar essas ideias e formular ideias mais concretas, como a ideia do geocentrismo, né, que foi baseada nas ideias de Ptolomeu, que considerava a Terra como o centro do universo e ao redor tudo girava, inclusive as estrelas, mas ele tinha algumas coisas para explicar fenômenos que não tinham explicação na época. Por exemplo, os planetas, né? Você tem o céu estrelado, todo ele se movimenta de forma mais ou menos uniforme, mas algumas estrelas tinham movimentos bem lentos, né? Mas que iam e voltavam, faziam esses laços no céu, né? E essas estrelas diferentes, né? Pareciam estrelas que erravam pelo céu, foram chamadas de planetas. A palavra planeta significa uma estrela errante. Eram astros que a teoria não explicava. Então, o Ptolomeu teve a ideia de colocar epiciclos, né, para fazer com que esses planetas tivessem um movimento próprio, mas tudo ao redor da Terra. Essas ideias ficaram valendo por muito tempo, embora tinham pessoas que eram contrárias a ela, mas nem quem era contrário, nem quem não era contrário, não tinha evidências experimentais, né? Mil e tantos anos depois, né, em 1470, quando nasceu Nicolau Copérnico, o ambiente era completamente diferente, né? O ambiente do Renascimento, e as pessoas queriam buscar ideias novas. Então o Copérnico lançou a ideia do heliocentrismo, né? Hélio quer dizer Sol, com o Sol no centro, os astros girando ao redor e as estrelas fixas no céu, né? Essas ideias de Copérnico serviam para explicar, né, filosoficamente, como os planetas poderiam ser. Mas só que ainda não era uma ciência. Porque uma ciência, você sabe que ela precisa de ideias, precisa de uma matemática para que mostre que aquilo tem uma relação lógica e de uma experimentação para mostrar que aquilo é constante e tem as suas formas repetidas, né? Então isso apareceu anos depois, quando Tycho Brahe, né, começou a fazer medidas. Só que ele mesmo, Tycho Brahe, também teve ideias, mas só que ele não conseguia explicar, nem matematicamente, como é que funcionava isso. Então ele criou um sistema misto, um modelo misto. O modelo dele é de que a Terra está no centro e que os planetas giram em torno do Sol, e o Sol com os outros planetas giram tudo em torno da Terra. Quer dizer, não é nem um sistema, né, geocêntrico, nem heliocêntrico, provavelmente, é um modelo misto, né? E isso explicava algumas coisas. Ele chegou a isso ao longo de anos e anos de observação. Mas foi só depois de algum tempo que um dos seus assistentes, Johannes Kepler, né, conseguiu juntar essas ideias e matematizar ou cientificizar, né, se a gente puder dizer assim. Ele conseguiu montar um método científico, né, que acompanhasse aquelas descobertas da observação. O Kepler, né, lançou um modelo baseado em 3 leis. Essas leis ele procurou ver o que mantinha-se constante naquele movimento dos astros, daqueles planetas, né, que eram estrelas errantes. As outras estrelas todas certinhas, tinham um movimento praticamente constante, mas os planetas tinham movimentos bem diversos. Então ele começou a comparar e queria um sistema que funcionasse tanto para a Lua em torno da Terra, quanto para os planetas em torno do Sol, né? E isso veio através desses modelos. O Kepler também teve, na época, uma comprovação assim, indireta, né, que foi a de Galileu, né?
Galileu completou o trabalho de Kepler com uma parte da ciência fundamental, que é a observação. Galileu tinha um telescópio, né, e conseguiu observar com esse telescópio, apontando para Júpiter, por exemplo, ele conseguiu observar lá que Júpiter tinha algumas luas, né, alguns outros astros em volta dele, e seguia uma norma. A mesma norma que seguisse lá, seguiria também para o resto do sistema solar. Essa é a ideia de Galileu. Então, observem que as ideias conceituais de Copérnico, as anotações numéricas de Kepler e a observação experimental de Galileu deram uma base para uma teoria, que depois passou a ser a teoria da gravitação de Newton, né, compactada. Então a ciência ela é feita dessa maneira, dessa forma. O Kepler formulou várias leis, né? Vamos dar uma olhadinha nessas leis, né? E o grande êxito dele foi exatamente matematizar isso, né? A primeira lei de Kepler diz que as órbitas descritas pelos planetas ao redor do Sol são elipses com o Sol em um dos focos. Então, uma elipse é como se fosse uma esfera achatada, né? Um dos focos é o Sol. Então, tem hora que o planeta está mais perto, tem hora que o planeta está mais longe. Isso levou Kepler a fazer uma relação entre o que havia no céu e o que havia na Terra. Por quê? Na Terra já existia uma matemática para a elipse. Você já conhecia essa matemática. Existia uma matemática que eu poderia relacionar as distâncias em função de valores que eu poderia reproduzir num laboratório, por exemplo. Você chega num laboratório, desenha uma elipse, e qual é a relação na elipse? Então, ele estudou uma elipse. Aqui eu tenho uma elipse representada, exagerada, né, aquela bem achatada. A Terra está nesse ponto aqui, e a Terra depois está nesse ponto aqui, a Terra girando. Se é uma elipse, né, se ele observando verificou que é uma elipse, ela tem que seguir determinadas variações matemáticas, né? Quais variações matemáticas são essas? Olha, nós temos dois focos numa elipse. A distância até um foco eu vou chamar de A, até outro foco B. Se eu somar essa distância com essa, em qualquer elipse que você fizer na sua mesa de desenho, e depois de um tempo, se a Terra estiver aqui, se eu somar a distância da Terra até esse foco e até o outro foco, vai dar a mesma distância anterior. Ou seja, A mais B igual a C mais D. Nessa elipse, se vale para a matemática aqui na Terra, deve valer para os planetas. Então, o importante de Kepler é que ele relacionou matematicamente, né, as observações feitas por ele, embora não tivesse um instrumento adequado. Ele não tinha um telescópio muito preciso. Ele tinha arcos, né? Kepler não usou o telescópio. Ele pegava arcos e media ângulos e marcava o tempo, o período em que aquilo acontecia. Então, é um grande feito ele ter conseguido, né? Essa elipse, né, se você analisar matematicamente, uma elipse, ela tem vários. Tem foco 1, foco 2, tem distância C, distância A. Se eu dividir a distância C pela distância A, eu vou achar o que nós chamamos de excentricidade. Então, se você observar a elipse formada pelos planetas, você vai verificar que tem excentricidades diferentes, né? Praticamente é quase zero a excentricidade da maioria dos planetas, porque a órbita é praticamente um círculo, né? Então, num círculo, a excentricidade é praticamente zero, né? A não ser Mercúrio e o planeta anão, Plutão, que é praticamente 0,2. Porque está muito longe, provavelmente foi jogado lá, e Mercúrio, que está mais próximo do Sol, né, ele provavelmente tem essa excentricidade graças à atração solar, né, que altera a sua órbita enormemente, né. O Kepler também formulou a segunda lei, né. A segunda lei de Kepler, pela observação de anos e anos, né, dizem que Kepler não teria formulado essas leis se não fossem dados antigos. Então ele pegou os dados também do Tycho Brahe e juntou dele. Uma vida inteira de observação na época dele, com o instrumento que ele tinha, não seria suficiente para formular as leis. Então ele pegou informações antigas, coletou, juntou com a deles para ver uma constância. E essa constância que ele viu na segunda lei foi que o raio que une os planetas ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Então, se você observar aqui nessa figura, o planeta girando ao redor do Sol, né, ele varre uma determinada área. Se você medir o mesmo tempo, tanto quando ele está próximo quanto está longe, né, a área vai ser a mesma.
Isso leva a uma consequência matemática, né? Então esse é o grande feito de Kepler. A observação dele leva a uma análise matemática, né? Essa análise matemática seria como você observar a elipse, né? O planeta está girando em torno dessa elipse, o Sol está aqui, e ele tem uma velocidade que varre áreas. Essa velocidade nós chamamos de velocidade areolar, né? A velocidade areolar é o quanto de área ele varre num determinado tempo. Então o que ele diz? Que isso é constante. Então ele varre uma área aqui e outra área aqui. Ah, mas e daí? Para que serve isso? Se o planeta varre áreas iguais em tempos iguais, né? Isso quer dizer que o planeta, quando está mais perto do Sol, para ter uma área mais larga, a outra é mais fina, mais comprida, aqui exagerado, né? Essa área ele tem que ser mais rápido. Então o planeta tem que ser mais rápido aqui do que aqui. Essa ideia é que levou a ideia de que no periélio, que é o ponto em que o planeta está mais perto do Sol, e no afélio, que é o ponto onde ele está mais afastado, as velocidades são diferentes. Então ele é mais rápido aqui e mais lento aqui. Essa diferença de velocidade é tão grande que no caso da Terra, por exemplo, nós temos aqui, ó, quando está perto do Sol, né, a velocidade é de 108 mil km por hora. Quando está longe do Sol é de 105 mil. Né? Aí uma diferença de 3 mil km por hora, no caso da Terra, que não tem uma órbita tão achatada como isso aqui. Se fosse um cometa que fizesse essa órbita, as variações seriam bem grandes, né, de velocidades. É por isso que nós chamamos isso de velocidade escalar, né? É a distância pelo tempo. Ela é variável. Então a velocidade aqui é diferente daqui. Observe que só verificando a área ser igual, a gente já leva a uma consequência matemática diferente. E provavelmente isso ajudou Isaac Newton no futuro a verificar que como variava a velocidade e também a direção da velocidade, isso estava relacionado a algum tipo de força, né, que ele conceituou como força da gravidade. Mas na época de Kepler, ninguém tinha conhecimento de força propriamente dito. Tinha um conhecimento puramente filosófico, digamos, né? Não tinha matematizado como Newton fez mais à frente. Então essa lei deu um grande embasamento à teoria. E a terceira lei de Kepler, né, que é uma lei mais matemática, propriamente dita, né? Um pouco mais matemática que as outras, né? Diz que o quadrado dos períodos de revolução de dois planetas quaisquer estão entre si como os cubos de suas distâncias médias ao Sol. É um pouco mais complexa, né? Mas, de uma maneira simplificada, se a gente observar um sistema como esse daqui, nós temos o Sol e dois planetas girando ao redor do Sol. Cada um gasta um tempo para girar, médio, né? Diferente de um para o outro. E cada um está a uma distância. Qual é a relação entre o tempo que ele gasta para girar e a distância? Ele diz que a relação é essa. O quadrado do tempo que ele gasta para girar, do período médio, o quadrado dividido pela distância ao cubo, isso permanece constante para todos os planetas. Então, se você medir o período que ele leva para dar uma volta em torno do Sol, você pode calcular a distância. Ou se você medir a distância, pode calcular o período. Essa relação, né, é uma relação matemática, né, por isso que a importância de Kepler, que levou a um estudo matemático, né, do sistema solar, levou a mostrar que qualquer outro astro que esteja no nosso sistema, né, existe essa relação válida. Essa relação qual é? O tempo ao quadrado e o raio da órbita ao cubo é constante, né? Se eu relacionar dois planetas, vai ser o mesmo. T1 sobre T2 ao quadrado é R1 sobre R2 ao cubo. É a mesma lei anterior, só que de uma maneira diferente. Mas o que a gente está relacionando é que não é uma relação direta, né? É o quadrado e o cubo. Para descobrir isso, né, na Renascença, né, com a matemática não tão desenvolvida e com a experimentação também engatinhando, né, foi um trabalho muito grande de Kepler. Só que importante isso porque vale para planetas, vale para cometas, você pode até prever quando é que um cometa vai chegar em função dessa relação matemática, né? Então o Kepler, hoje em dia você pode comprovar isso no sistema solar. Aqui nós temos o raio médio da órbita dos planetas e o período, o tempo que ele leva para dar, em média, uma volta. Se você pegar o tempo, o período que ele leva, levar ao quadrado e dividir
pela distância média ao cubo vai dar um valor constante para todos os planetas. Essa uniformidade no sistema solar é que é importante na lei de Kepler, né? A terceira lei de Kepler, então, pode ser comprovada assim, ó, né? Aqui eu tenho distâncias e períodos. Ó. Mercúrio, por exemplo, leva 88 dias para dar uma volta em torno do Sol. E a distância dele é 5,8 vezes 10 a terceira. Se eu pegar t ao quadrado, né, e dividir por r ao cubo, vai dar 4 vezes 10 a menos 20. Um número. Se eu fizer para Marte, vai dar o mesmo. Se eu fizer para Júpiter, vai dar o mesmo. Essa constância, essa é a importância da lei. Isso caracteriza uma lei, né? Uma constante em determinadas condições. É claro que existem outros fatores que influenciam, por exemplo, a atração de um planeta sobre o outro. Existem outros fatores que influenciam, por exemplo, a atração de um planeta sobre o outro, altera um pouquinho, mas isso foi depois que se descobriu, né? E esses valores interferem, né? Interferem, mas não tão grande, não são fatores primordiais. O Kepler descobriu essa relação primordial, né? Vamos fazer aqui um exercíciozinho rápido, né? Uma aplicação da lei de Kepler. Qual a distância de Júpiter ao Sol? A pergunta. Sabendo que o seu período médio é de 12 anos. Né? Então, se o tempo que Júpiter leva 12 anos, que você pode medir aqui na Terra, né? Descontando o movimento da Terra, descontando o movimento da estrela e tal, é possível determinar isso. Se leva 12 anos para girar, qual a distância dele ao Sol? Podemos usar a lei de Kepler, né? T1 sobre T2 ao quadrado é igual a R1 sobre R2 ao cubo. Né? Vale para qualquer planeta. O que nós sabemos? O que temos em mão? Bom, nós sabemos que, no caso da Terra, até o tempo que a Terra leva é 1 ano para girar em torno do Sol. É o nosso padrão. Né? Júpiter leva 12 anos. Sabemos também que a distância da Terra ao Sol, o R da Terra, vale uma unidade astronômica, 1 UA. A unidade astronômica é a distância média da Terra ao Sol e vale 149 milhões e 600 mil, mais ou menos 150 milhões de quilômetros. Né? E de Júpiter, quanto é que vale? Vamos chamar de X. É o que nós queremos saber. Quantas vezes mais do que a Terra ele está afastado? Nós podemos usar a terceira lei de Kepler, que diz o quê? Que T1 sobre T2 ao quadrado é igual a R1 sobre R2 ao cubo, comparando dois planetas. E qualquer outro planeta vai servir, né? Se você colocar os valores, ó, T ao quadrado da Terra sobre T ao quadrado de Júpiter é R3 da Terra sobre R3 de Júpiter. Substituindo os valores aí, fica 1 da Terra, 1 ao quadrado, que é 1 ano, né? 12 anos ao quadrado. 1 ao cubo, aqui corrigindo aqui, R elevado à terceira de Júpiter. Fazendo esse cálculo, aplicando aquela equação lá, teremos que para Júpiter é 5,2 unidades astronômicas. Ou seja, Júpiter está 5 vezes, e um quebradinho, 5,2 vezes em relação à Terra. E fazendo a medição, realmente dá isso. Hoje em dia, as medidas com radar aprimoram isso, né? Lembrando também que os satélites são uma grande aplicação das leis de Kepler, né? Também vale para um satélite. Se você tiver um satélite em torno da Terra girando, vale a mesma lei de Kepler. T1 sobre T2 ao quadrado é R1 sobre R2 ao cubo. Então a Terra gira e o satélite também gira. Existe até a possibilidade de você pegar um satélite e fazer com que ele gire com a mesma velocidade da Terra. É possível? É. Eles são chamados de geoestacionários. É um satélite colocado a uma certa distância, de maneira que da Terra a gente sempre vai observar ele na mesma posição. São geoestacionários, né? Ele tem um período de rotação igual ao da Terra, de 24 horas. E a distância para isso acontecer é de 36 mil quilômetros. Então o satélite fica bem afastado. Lembrando que alguns satélites, como o telescópio espacial Hubble, estão a 300 km, 200 km, né, de distância da Terra. Ele está a 36 mil quilômetros, uma distância muito longa para poder compensar esse movimento. Então as leis de Kepler são usadas também para satélites e são usadas também para exoplanetas. Os exoplanetas são planetas que estão em outro sistema solar. Né? Os cientistas descobriram que, observando uma estrela, quando um satélite um planeta passa na frente dessa estrela, como um sistema solar lá, né, diminui o brilho. Então, essa constância desse giro, desse satélite, vale da mesma forma que as leis de Kepler aqui na Terra. Então, nós podemos observar que as leis de Kepler são um conhecimento científico extremamente importante
tanto para a astronáutica quanto para a compreensão de outros sistemas, e que mesmo a um período muito difícil, né, o Kepler conseguiu formular e organizar essas ideias, ok? Então, terminamos por aqui. Obrigado pela participação.